pegar agora, nós temos o D menos 1. Tá lá. Então, nós temos que multiplicar. Então, cálculo então, nós temos que colocar para a gente ali, aproveitando o fato. Então, D menos 1, tá? Então, o que nós precisamos calcular agora seria o A menos B e a menos 1C, para a gente já ter esse pedaço da função de A menos B, A menos B, B menos 1C, A menos 1. É isso aqui. Então, o A é pecular, 1 sobre C2, D2 mais B. Menos B, menos B vai ficar mais alfa DJ. D é menos 1, aqui. 1 sobre C2, D2, participo laplaciando. Então, por exemplo, DJ, beta, I, J. Estou pegando agora D é menos 1. D é menos 1 tem estrutura de índice e J. Então, isso aqui é o D é menos 1 e J. Mais C2 sobre D2 e D2, ômega e J. E isso aqui agora, então, isso aqui é A menos B, D é menos 1, C. C está aqui, alfa DI. Então, de fato, isso aqui é um número, isso aqui também é um número. Todos os índices estão saturados, IJ, então, número por número. Vamos pensar aqui agora, só lembrar uma propriedade das nossas aulas anteriores. Nós sabemos que DJ vezes θ e J é identicamente nulo. Então, quando esse DI bater aqui, ou esse cara bater aqui, isso aqui dá zero. Então, esse termo aqui não vai contribuir. Então, o único termo que vai sobrar daqui vai ser α2, vai ser alfa, com esse alfa, C2. α2, C2, DJ, ômega IJ, DI. É a combinação que ficou aqui. Agora, quem é isso aqui? Isso aqui é DJ, ômega IJ é DI, DJ sobre Laplaciano, DI. Então, DI com DI é Laplaciano. Nós temos que considerar esse Laplaciano. DJ com DJ é outro Laplaciano. Então, esse termo aqui fica mais alfa C2 Laplaciano. Então, no final de tudo, A menos B, D é menos 1, C fica 1 sobre C2, D2 D2, mais beta, mais alfa 2, C2 Laplaciano. Então, A menos B, D é menos 1C vai ser inverter isso aqui, vai ser 1 sobre C2 D2
mais alfa 2 sendo Laplaciano. Mais dúvida? Então, se eu quiser ir para o espaço dos momentos, isso aqui vai ficar, ó. Aqui vai ficar menos ômega 2 sobre C2, menos capa 2, vai ficar menos, mais. Vou botar o menos aqui em cima, agora o menos aqui. Então fica ômega 2 sobre C2, mais alfa 2, C2, K2, menos. Certo? Então isso aqui. É o A, é esse objeto aqui. Então é essa função de Green aqui que vai conectar. O que essa função de Green aqui está fazendo? Ó? Ela está aqui, ó. Então ela vai ter isso aqui, ó. Tem essa estrutura. Φ é O menos 1 J. Na J é ρ JI. Então o que essa função de Green está fazendo? Ela vai atuar aqui no rho. Então ela vai me dar o Φ, que é a solução. Isso aqui é o seguinte, é Φ WI igual a O menos 1, quer dizer, essa matrizinha que nós estamos calculando, atuando em ρ JI. Então, esse elemento de matriz aqui, ele vai me dar o φ a partir da fonte ρ. E esse elemento de matriz aqui, ele vai me dar o φ a partir da fonte J. Esse elemento de matriz que nós estamos esse aqui agora, né? Aproveitar e calcular isso aqui, já que eu tenho A menos B, D menos 1, C menos 1, eu já tenho isso, então eu posso tirar esse elemento. Vou fazer o seguinte, vou tirar esse elemento aqui, porque esse cara aqui, então com essa solução aqui, ó, esse cara aqui, ele vai bater no ρ, então ele vai me dar o φ a partir do ρ, e esse pedaço aqui vai me dar o φ a partir do J. Então uma corrente J, através dessa função de Green, ela gera o campo φ. Então, vou fazer o seguinte, vamos tirar agora esse pedaço aqui, D menos C a menos 1B. D menos C a menos 1B a menos 1. Vamos precisar. Esse carinha aqui. Depois vamos tirar esse aqui, menos A menos 1B. Só quero retornar a vocês dessa explicação aqui. Que esse objeto aqui, de acordo com a nossa formulação aqui, esse objeto aqui, essa função de Green aqui, ela está me dando. Ela vai atuar aqui, no J. Então ela vai me dar o φ, ele vai ser esse objeto aqui, A menos B, B menos 1C, A menos 1, atuando no ρ, menos A menos 1, B, menos C, A menos 1B, A menos 1, atuando no JI. Essa vai ter que ser a estrutura. Então, eu vou conseguir calcular campo φ a partir do ρ e do J. Claro, se eu colocar aqui uma função delta, e aqui também uma delta, né, eu vou estar tirando o potencial de uma única carga, última corrente. Mas não pode deixar o problema geral. O problema da função de vai ficar geral. Então, esse elemento aqui nós já calculamos. Isso aqui. Agora a gente precisa calcular isso. O outro que eu vou fazer, depois isso aqui vai atuar no ρ e isso aqui vai atuar no J para me dar o campo W. No W, né, teria essa estrutura. E aí a gente pode observar o seguinte, isso aqui é o φ. Então, se vocês observarem bem, o A menos 1, o A é um número, não tem índice. Esse cara aqui é o B, B tem um índice J. Esse D menos A, C menos 1B tem um índice JI. E esse cara aqui tem um índice J, então está tudo certinho. Ó. D, J, I, então fica o produto matricial direitinho. E esse cara aqui, ele vai me dar o WI. Ó, o WI ele vai ter aqui, ó, menos D menos 1, o D tem índice IJ.
A, B, C. O C tem índice J. Essa matriz aqui. Então, eu vou ter aqui o C, índice J. Aí eu vou ter A menos B, B menos 1, C menos 1, tem índice 1. É isso aqui. Atuando no rolo. Depois o outro pedaço, que vai ser esse aqui, mais D menos C, A menos 1, B menos 1. Essa matriz aqui tem índice IJ. Atuando no J. Vou colocar assim. Seria W menos 1. Algo desse tipo assim. Então, essas funções de green aqui são necessárias para gerarem o campo W a partir do rho de J. E essas aqui, elas geram o campo φ a partir do rho de J. Então, estamos calculando φ a partir do rho de J. A primeira parte está calculada, é essa função de green aqui, que conecta o φ com o J com o rho. Então, essa função de green aqui, ela está conectando o φ com o rho. Se por acaso o J for zero, não tiver corrente, eu sei, dado uma distribuição de carga, eu sei tirar o φ da carga através dessa equação. Vamos tirar então esse pedacinho aqui só para a gente completar φ. Então nós vamos precisar calcular D menos C, A menos B. Primeiro, deixa eu apagar isso. Oi? Esses outros dois segundos termos, Isso. eles não existiriam se não tivesse O mixing. um mixing. Isso, exatamente. Você vê que eles devem de alguma maneira ser proporcionais ao alfa. Se o alfa for zero, esse troço fica diagonal, aí os dois se desapoiam. Você matou o gato, Aí você matou a entrelação dele. Deixa eu apagar isso aqui, que já está com o quadro muito cheio. Eu sempre acho, sempre acho que esse tratamento não foi Uma coisa o quê? tão simples quanto isso. Sei. Ele foi confundido de uma maneira brutal. Tudo mais uma polêmica. Tem um aspecto conceitual grande ali, né? Eu quero falar uma quântica. E eu fazendo a equação diferencial, ou seja, duas equações diferenciais, mas na verdade entrelaçadas. Como surge mas como equações diferenciais tem equações de variáveis entrelaçadas. Vamos lá. Vou pegar agora o D. O D, isso aqui, ó. Já tinha cheio. É 1 sobre C2. D2 vezes 2. Mais si Laplaciano θ. Mais 1 sobre C2. D2 vezes 2. Mais si Laplaciano ômega. Menos si Laplaciano ômega. Então, o sistema diferencial é esse. Só para concluir. Então, isso aqui é o D. Isso aqui é o D. Menos C, que é isso aqui, vai ficar mais alfa dj. A menos 1. Sobre C2, D2, D2, mais menos. E o CA menos 1B. D menos C. C é isso, é menos alfa DI. Menos C, alfa DI. Aí, A menos 1. B, que é menos alfa, vai ficar mais alfa 2. DJ. Mas a gente sabe, D e DJ é Laplaciano ômega. D e DJ é Laplaciano. Então, a gente ficou com isso aqui. A gente ficou 1 sobre C2. D2, D2. Acho que se Laplaciano é mais
O ômega agora, nós ficamos com 1 sobre C2, D2 dt2, mais alfa 2, Laplaciano, sobre 1 sobre C2, D2 dt2, isso aí é o D menos CA menos 1. A gente pode pensar em fazer isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar. Vamos colocar isso aqui para cá. Isso aqui é ômega, né? O ômega ele pega. Então, o ômega é assim. 1 sobre C2. D2 dt2. Alfa 2 Laplaciano sobre 1 sobre C2, D2 dt2 mais a gente poderia fazer o nosso jogar aqui no numerador, ver se a variável pequena. Fazer, tá? Botar isso tudo. 1 sobre C2 dt2 mais beta ao quadrado. Aqui tem beta, então 2 vai ficar 1 sobre C2 dt2 mais si Laplaciano 1 sobre C2 dt2 mais beta. Tudo isso aqui. Agora, mais 2 mais alfa 2 Laplaciano sobre. Eu joguei o multiplicando e dividindo por isso. Então, primeiro eu multipliquei, dividido por isso, tudo isso aqui, por ômega, tudo isso aqui, dividido por esse denominador comum. Então, esse objeto aí vai ter, isso aí é o D menos CA menos 1D. Agora, isso aqui vai dar para nós, isso aqui, vezes θ, mais isso aqui, vezes ômega, sobre tudo isso. Para entender isso, 1 sobre C2, isso aqui. O inverso disso, coisa que some, e agora esse cara dessa vezes θ, esse cara dessa vezes ômega. Isso aqui vezes 1 sobre C2, mais Laplaciano, 1 sobre C2 mais beta, tudo isso vezes θ, é isso aqui sobre isso. Então, vamos inverter isso sobe, isso desce. É uma coisa que é isso aqui sobre isso. Para inverter, inverte isso vezes só. Então, mais 1 sobre C2, D2 mais beta. Invertendo isso aqui. 1 sobre carinha aqui cancela isso. Não, esse objeto vai ficar simplesmente 1 sobre
Então, esse objeto aqui é a função de grilo D menos C a menos 1 que conecta inicial. Entre J, isso aqui é um ômega J. Estou colocando isso. Depois, finalmente, esse carinha. Esse carinha aqui, vai dar para nós, menos a menos 1. Vamos só pensar o seguinte, esse D, ó, ele tem DJ. DJ, bom, aqui vai ser um DJ. Isso aqui é isso tudo que está aqui. Isso aqui é isso aqui. É DJ. Só que B é DJ. DJ, sempre que bater no teto de J, está identicamente nulo. Então, para efeito desse termo aqui, devido à presença desse B, esse termo não vai aparecer, vai ser zerado. Porque a derivada de onde J que aparece aqui, vai bater no teto de J e vai dar zero. Então, para efeito desse termo aqui, eu vou pegar menos a menos 1, deixa eu apagar isso aqui. Às vezes os cálculos intermediários são maiores, mas na hora do final tem as simplificações por causa dessas propriedades dos projetores. Então, eu vou ter menos a menos 1, esse termo aqui. Esse é o A menos 1 do B. Menos alfa DJ. Vai ficar mais alfa DJ. E aí, atuando nesse termo aqui, ó. Mas esse termo aqui tem 1 sobre C2, D2 mais beta. Então, esse cara aqui, quando for multiplicar aqui, ó, vai bater com esse que vai cancelar. Então, esses dois termos se cancelam. Isso aqui cancela com isso aqui. Então, já vai ter uma simplificação. A gente já começa com o alfa DJ. E aí, aqui embaixo, nós temos isso aqui. Isso sobre C4, D2, mais beta sobre C2, D2, mais alfa laplaciano. E aí, ômega e J. Ômega e J é DI, DJ, sobre laplaciano. Aí, DJ, o DJ na laplaciana, cancela. Para a gente for com essa função de limite no final do dia. E aí, agora, se o alfa for zero, acabou esse tempo. Você tem a só mixa, na medida que o alfa não tiver zero. Então, vai dar para nós isso aqui, alfa sobre C4, D2, D2, mais beta sobre C2, D2, mais alfa, laplaciano. Então, essa é a função de Green. Então, para nós podemos dizer, então, olha, diante de tudo, uma parte do problema está resolvida. Então, nós sabemos o seguinte, que o φ de px, ele vai ser essa função de Green, é a menos b, d a menos 1c, ela vai ter essa função de Green atuando no corpo. Então, isso é 1 sobre C2, mais alfa 2, C2 laplaciano, atuando no corpo. E depois esse termo aqui, mais alfa. Esse termo aqui vai dar agora A menos 1, vai pegar a menos 1, acho que é essa matriz aqui, o A menos 1, tá? Tem teto de fora. Coisinha só. Estou sobrando esse dele. Mais alfa. Alfa sobre 1 sobre C4. D2, 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 mais beta sobre C2, D2, D2, mais alfa laplaciano. Aí nós temos o BI. Vai estar criando um chamado. Então, se eu souber a distribuição de cargas de corpo, se souber a corrente, então a gente vê que uma corrente ela vai intermediar, vai gerar um campo
Φ, não só a carga, mas devido a esse termo alfa. Se esse termo alfa for zero, não. A carga gera Φ e a corrente gera W. Mas se esse alfa for diferente de zero, eu vou ter esse entrelaçamento. Então, uma corrente, ela induz indiretamente um campo que só seria gerado pela carga. Claro, isso aqui é a expressão genérica. Vamos colocar isso agora em termos de função de Green. Então, isso significa, vamos dizer, vamos colocar isso aqui no espaço dos momentos. Então, isso para nós significa o seguinte, Φ, só para a gente colocar, se a gente tivesse, deixa eu apagar aqui um instantinho só. Se nós estivéssemos trabalhando transformado de Fourier, deixa eu apagar. Essa equação aqui seria o seguinte, Φ menos ômega 2 sobre C2 menos K2 mais delta. Aqui ficaria ômega 4 sobre C4 menos ômega 2 sobre C2 e aqui menos alfa K2. Alfa aqui sair. Esse é o quadro de primeira corrente. Então, isso seria função de Green vista no espaço de corrente. Se eu agora quiser jogar isso de volta no espaço de configuração, é só fazer transformado de Fourier inverso. Nós temos então Φ dx fica assim. Ômega vamos fatorar esse menos aqui. É o seguinte, menos 1. Vou jogar esse C2 aqui para cima também. Fica menos C2. Então vai ficar ômega 2 mais alfa C4 K2 mais delta C2. Isso aqui atuando no motivo. Esse pedacinho aqui, vamos jogar C4, C4, mais alfa C4, ômega 4, menos C2, menos alfa C4, K2. No fundo é a divergência. Bem claro agora. Então, a gente sabe resolver o campo, tá? Em função das distribuições. Se eu tiver uma carga multiforme, né? Carga multiforme é a função delta, transformada de Fourier da função delta em 1. Dá 1. Dizer que a corrente seja zero. Então, agora a minha questão toda vai ser fazer essa integral. O que é importante para nós, ó, que eu tenho a integração do polo complexo. Aqui eu tenho polo, aqui ômega 2, eu tenho que acertar isso aqui. Aqui teria algumas considerações interessantes para fazer, que seria o seguinte, por exemplo, olha só. O polo aqui, quando que isso aqui é zero? Quando eu tenho zero desse denominador? Eu teria um zero desse denominador para ômega 2 igual a delta C2 menos alfa C4 K2. Olha só. Esse termo aqui é totalmente positivo. Esse aqui, esse parâmetro eu não sei muito bem o que ele é. Esse beta também não sei. Então a gente vê o seguinte, corre o risco do ômega 2 ser negativo. Se isso aqui for negativo, tem um problema. Então a melhor maneira de eu garantir positividade seria, se eu tomar um parâmetro beta positivo, e se eu tomar um parâmetro alfa negativo. Por
Porque se eu tiver uma frequência ômega 2 negativa, isso significa que ômega é puramente imaginário. Então, se ômega é puramente imaginário, eu tenho algo que pode cair no tempo rapidamente. Eu não tenho propagação. Meu problema, ele não se sustenta. Eu tenho uma instabilidade no meu sistema, porque se esse ômega aqui é puramente imaginário, ou o meu problema explode, que pode ficar. Se esse ômega é puramente imaginário, vai depender do sinal do imaginário. Ele pode ser extremamente positivo para ter grande, ou ele pode cair para ter muito grande. Ele pode ter no final do dia, esse objeto vai ficar menos I. Se o ômega for puramente imaginário, vai ficar I com menos I dá 1. Então vai ficar a parte imaginária de ômega vezes T. Se isso é negativo, isso cai abruptamente no tempo. Se isso é positivo, isso explode. Então, posso ter um problema aqui. Então, a melhor maneira de ter um sistema estável é eu garantir que esses parâmetros sejam tais que eles não me deem frequência ao quadrado negativo. Isso na teoria de campos quântica, frequência ao quadrado no mundo das partículas seria energia ao quadrado. Eu teria uma energia ao quadrado negativa. Então, o que seria uma partícula livre com energia ao quadrado negativo? Significa que a energia dela é puramente imaginária. São táquios. Então, eu estaria escrevendo um táquio na radiação, que eu vejo como uma radiação que é extremamente amortecida. Na teoria quântica de campo, eu estaria vendo como um táquio, um objeto que se propaga com velocidade maior que a luz, que eu gostaria de evitar. Então, para eu garantir que o meu sistema tem um comportamento físico bem razoável, o ideal seria ter um parâmetro beta positivo, que garante positividade nesse termo, e um alfa negativo, porque garante então positividade nesse termo. Então, com isso aqui, eu garantiria que o ômega é maior do que zero. Portanto, não tenho nenhum problema de frequência imaginária. Então, daria uma estabilidade ao meu sistema. São parâmetros, quando eu modelei o sistema ali, eu botei parâmetros alfa e beta contrário. Agora, a discussão das funções de Green, ela também é importante para dizer em que região de parâmetros o teu sistema físico é condutivo. Então, eu posso ter um sistema, porque um sistema físico, quando ele depende de parâmetros, ele pode sofrer transição de fase. Ele pode estar numa região em que os parâmetros garantem a estabilidade do sistema. Mas os parâmetros podem ser tais que o sistema entra numa fase de instabilidade. É exatamente o mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs que acontece isso. Tem um parâmetro no potencial de Higgs que diz: se esse parâmetro for negativo, o meu sistema entra no sistema de instabilidade, entra no regime de instabilidade, e aí o Higgs ele procura estabilizar o sistema. Quando ele estabiliza o sistema, ele gera as massas. Então, o mecanismo de Higgs ele é resultado de um sistema que tem parâmetros que podem sofrer transição. É o que está acontecendo aqui. O ideal desse sistema aqui seria, se eu trabalhar na região em que eu tenho a chance do ômega 2 ser negativo, eu vou ter um sistema que ele é instável. A radiação ela vai sumir de repente. Isso significa, numa teoria quântica de campo, eu teria ataque. Então, aqui, o ideal seria para eu garantir uma boa regime de estabilidade do sistema, seria ter um ômega negativo, beta positivo, ômega 2 é maior que zero, então eu tenho ômega exatamente como a situação da função de Green eletromagnetismo. Eu tenho um polo aqui e um polo aqui, sempre no eixo dos ômegas reais, não tem um polo, um plano complexo. Oi, que chance fala? O senhor não pode só falar que beta tem que ser maior que alfa C2? Não, sabe por quê? Porque esse cara é qualquer. O número de um vetor de ômega é integrando sobre ele. Então, se eu for comparar o beta, eu teria que comparar o beta parâmetro e alfa parâmetro, porque esse aqui é uma coisa variável. Então, para eu garantir coisa que eu poderia sempre controlar isso aqui, mas o K pode ficar tão grande que isso aqui se tornar negativo. Então, para evitar para eu ter total margem de segurança, como esse positivo e esse negativo. Então, qualquer que seja o caso, é positivo. Legal? Beleza. Então, porque senão o meu sistema poderia também chegar numa região em que as flutuações espaciais, o K está medindo o quê? O K está medindo o gradiente, medindo a flutuação espacial do meu campo. Então, poderia ser que o meu campo começa a ter uma variação espacial tal, quando esse K é muito grande, porque o campo está bastante ondulado no espaço, de tal maneira que ele começa a entrar no regime de estabilidade a partir de um certo vetor de onda. Então, para evitar esse problema, eu não tenho certeza que o
sistema vai estar sempre consistente, certo? Então, e aí agora, a mesma coisa aqui. Aqui eu tenho ômega 4, beta C2. Então, essa aqui é uma equação quadrática em ômega 2. Essa aqui é uma equação de segundo grau em ômega 2. Eu tenho que garantir ômega 2. Então, o meu problema aqui seria o seguinte: se eu for olhar o polo aqui, eu teria ômega 2, o problema todo vai estar aqui, vai ficar beta C2, mais ou menos raiz quadrada de beta 2 C4, menos 4, mais 4, alfa C4. Tá? Isso aqui, alfa C4, capa 2. Capa 2. Então, ele garantia disso aqui também ser positivo. Então, se o meu alfa, agora só estou com um problema sério aqui, se o meu alfa é negativo, o meu beta, isso aqui é beta 2, isso aqui é sempre positivo, beleza. Mas se o meu alfa é negativo, eu vou ter uma região de capa tal que isso aqui vai começar a ficar negativo aqui dentro. Então, se esse lado aqui está bom, esse lado, quem está trazendo o problema do sistema é o alfa. Então, essa mistura, né? Até um certo vetor de onda, isso aqui podia estar bem, mas depois se o alfa é negativo, e esse cara aqui pode ser muito grande, isso aqui é fixo. Ele vai ultrapassar. Eu vou começar com puramente, quando um número negativo aqui, e aí eu vou ter um ômega 2 imaginário. E aí o meu problema, o sistema começa a demonstrar estabilidade. Então esse sistema fatalmente é estável. Alfa vai zero. Oi? Alfa vai zero. Então, melhor, exatamente, se eu fizer alfa igual a zero, eu acabo com o embaralhamento dos campos, mas aí eu resolvo o meu problema. Se eu fizer alfa igual a zero, aí ó, o problema fica repetido, basta tomar um beta positivo. Tá, mas é interessante que esse sistema aí é um sistema conturbado. Né? Quer dizer, com uma certa região de números de onda, esse sistema começa a ficar estável. Certo? Então, a análise de sistema, qualquer sistema que vocês pegarem, pega a função de Green, a função de Green estuda para você. Fazendo a análise da função de Green, você sabe até que ponto você pode confiar naquele sistema, ou você pode controlar os parâmetros para que aquele sistema tenha um comportamento bom, ou evitar que ele tenha comportamento bom. Certo? Então, eu acho que esse é um aspecto importante que vocês compreenderem. Né? Claro que eu estou dando um sistema muito mais complicado, que é um exercício que eu coloquei na cabeça, eu não planejei bonitinho. Mas assim, para efeito a gente ter um sistema bem controlado, certamente eu pegaria um sistema relativístico, que é mais organizado. Mas a ideia é essa, não tem erro, é saber inverter, inverter matriz. Inverter matriz, eu tirou a função de Deus, certo? Beleza. Pegamos primeiro. Já isso. Oi? Analisar a função de Green. Analisar a função de Green, analisar o problema. Não, não, não. Deixa eu pegar agora para vocês um exemplo interessante, eu não vou deduzir, mas também está no livro, no apêndice do Murilo do Chico, que é a função de Green agora se a gente coloca massa. Se a gente colocar massa, é o seguinte, nós calculamos essa função de Green, está lambertiano, tanto do φ, né? O gate chamado gate de covariante de lá, tanto do φ quanto do ar, dando para nós, né, ou o Rho sobre epsilon 0 ou o zero J. Então a gente calculou essa função de Green do Laplaciano, do lambertiano, verdade. E aí a função de Green do lambertiano, nós associamos a função de Green retardada. Agora, suponhamos que o meu problema tem um termo inhomogêneo, que é algo desse tipo, da lambertiano mais psi, mais um parâmetro psi. Nós já tínhamos analisado esse sistema aqui, mas sabemos que esse sistema aqui, isso aqui é uma equação de onda. Se eu tiver um campo φ aqui, uma fonte.
Então, nós já tínhamos analisado esse sistema previamente e vimos que, se a gente fizer a correspondência, radiação, partícula, a gente ganhava uma relação de dispersão típica de uma partícula massiva. Daqui sairia, né? Menos ômega 2 sobre C2. O Laplaciano daria mais K2. E aí aqui eu teria mais que C2. A relação de dispersão seria isso aqui. Vamos chamar isso aqui de C agora. Então, isso aqui daria para mim ômega 2 igual a K2, C2 mais que C2, C2. Então, a gente vê que, se a gente agora multiplica isso aqui por H cortado ao quadrado, a gente ganharia algo do tipo E2 igual a P2C ao quadrado, mais, eu vou interpretar isso aqui como sendo N2C4. Eu vou associar N2C4 a essa grandeza. Então eu vejo que, na verdade, esse parâmetro aqui, ele está ligado a uma massa de repouso. Então, isso aqui, essa relação de dispersão em onda, no mundo das partículas, ela estaria descrevendo uma partícula relativista massiva, ao passo que aqui seria uma partícula, se é zero, portanto, esse termo de massa zero seria exatamente o fóton. É igual a H cortado e K massivo. Então, seria a relação de fóton sem massa e fóton massivo. Agora, a questão é, como é que fica a função de Green aqui? Né? E essa função de Green que nós vimos era delta de T menos T', menos X, menos X' sobre C, era a função de Green em cima do plano de luz. Agora, se eu coloquei massa, a partícula não se propaga mais em cima do plano de luz, né? Então, quem é a função de Green? Então, se nós pudermos calcular a função de Green retardada que sai aí, está no livro do Google do Chico, e eu vou dar essa referência aqui para vocês também. Então, o estudo dessa função de Green aqui, para lembrar para vocês, né? A gente já dá a referência do Google. Podem olhar lá, tem um nosso texto lá. Evandro Sokolov. E tem esse artigo aqui que eu estou com ele na mão. Faz uma discussão muito boa também. O artigo é esse, Scalar e Joule. Scalar radiation from a point source, International Journal. Oi? L-E-W. K-A-W-L-E-Y. Qual? Marx. Nosso amigo. Oi? O outro é ponto Marx. Aqui é C-A-S-T-A-W. L-E-Y. Cowley. Esse não é o Marx que disse.
A história sempre se repete. Na primeira vez é uma tragédia, na segunda é sempre uma farsa. Então esse não é o nosso Marx que falou essas coisas. Então, escala radiation from a point source. O que é nós? Esse propaga a história. Esse propaga a história, essa história se repete sempre. Também não é máximo, porque jamais entraria com o que tinha aceitação. Jamais entraria? O Lula tinha aceitação. Ele falou isso também, né? O Lula máximo. Agora entendi. A lua do Márcio falou isso? Essa tá muito boa. Jamais entraria? O Lula tinha aceitação. Esse assim funciona. Esse Márcio é um bom, esse cara. Esse nome Então tá, então a função de green não é complicada, quer dizer, a derivação dela só é esse tipo de função especial, quer dizer, quem quiser fazer esse treinamento aí, coisa que eu não aconselho nisso, mas se quiser, tem a função de green retardada, então tem essa estrutura. Nesse caso, a função de green retardada, com psi diferente de zero, significa, nesse caso, por exemplo, fóton massivo. Porque temos telinha. De novo, ela vai ter 1 sobre 2π. Beta. T menos T. Qual é a função de Green? Causal, retardada, perdão. T é maior do que T. Aí ela vai ter aqui, vou botar aqui, eu vou especificar o que é isso aqui. Delta de um parâmetro lambda, você já achar o lambda, menos psi sobre 2 vezes a raiz desse lambda, vou parar o que é lambda. Aí aqui tem beta de lambda. Tem uma função de Green de primeira, uma função dessa de primeira espécie, tipo J1 de psi, aí isso aqui, ó, esse terminho aqui multiplica isso aqui. Então essa função de Green. E esse lambda aqui é o intervalo C2 DT2 menos 9 x menos x' ao quadrado. Então, θ é positivo, então isso só está valendo para intervalo tipo luz, né? Lambda tem que ser positivo. Então, aqui, ó, isso aqui tem um delta de lambda, então isso aqui está próximo, né, do lambda igual a zero. Então é cone de luz, isso aqui é a parte do cone de luz, e isso é a parte aqui dentro do cone de luz. Então essa função de Green, ela ou está no cone de luz, ela tem essa parte singular aqui, esse delta aqui, isso aqui só vai contribuir quando o lambda for zero, ou seja, quando eu estiver em cima do cone de luz. Ou θ, quando o lambda for positivo, ou seja, quando estiver na região tipo espaço, tipo tempo. Então essa função de Green, ela só está existindo aqui, nessa região inferior do cone de luz. Aqui, para cá, tudo é zero. Então a função que se eu tenho uma fonte aqui, no ponto T', né, no instante que eu crio um cone de luz aqui no ponto X', no instante T', essa informação, quer dizer, essa interação só vai se propagar aqui por dentro. Né? Ela tem uma região bem circular aqui no cone de luz e tem essa região menos circular. Isso aqui é uma função oscilatória, a função diversa de primeira espécie, né? Ela é oscilatória, ela é senos e cossenos, e isso aqui positivo. Então, essa seria a propagação. Então, se eu tivesse uma eletrodinâmica com fóton massivo, a propagação da radiação, ela seria essa função de Green, já não seria mais aquele delta de T menos T, já não seria, ela não estaria se propagando só no cone de luz. No caso do eletromagnetismo de massa zero, você lembra que dava isso aqui, dava delta
E menos T' menos módulo de X menos X' sobre C. Ou seja, isso aqui só contribui, a função delta só contribui quando o argumento dela é nulo. Ou seja, ela só iria contribuir quando T for igual a T' mais módulo de X menos X' sobre C. Ou seja, se eu tenho uma fonte no instante T', eu vou perceber o sinal no instante T, que é o instante T', onde a fonte emitiu, mais a distância que separa a fonte do observador. Então, a função de Green ela caminha exatamente aqui, quando isso aqui é zero. Quando isso aqui é zero, significa que é 5 cone de luz. Isso ao quadrado, não é isso ao quadrado. Aqui não. Ela tem uma parte no cone de luz, mas ela tem um sinal que vai por dentro do cone de luz. Porque, claro, a partícula é massiva. A radiação agora, quanto de radiação é massivo? Está lá. Se é diferente do zero. Eu tenho um fóton massivo. Então, esse sinal vai se propagar para você. Essa é a função de Green, naquela função em umas três dimensões. Eu acho que aqui na tese do Miller, eu tenho a função de Green em umas 2 dimensões. Umas 2. Essa mesma função de Green agora, se eu não olhar o problema, esse aqui é o problema, então isso aqui é a função de Green retardada, si diferente de zero, em uma dimensão temporal, 3 dimensões espaciais. Se nós agora mudarmos a dimensão do espaço-tempo, vamos olhar esse problema. Agora, se nós vamos pegar o mesmo problema, a função de Green, si diferente de zero. Eu peguei um fóton massivo, retardado, estou chamando de fonte, retardado. Em umas 2 dimensões, então o problema agora é planar. A função de Green está com essa carinha aqui, menos 1 sobre 2π. Aí aqui nós temos a função θ de lambda. Então não é mais θ de T menos T'. Θ de lambda. Lembrando que lambda é em 4 dimensões, ela dá um θ no T. Aqui não, ela já dá um θ no intervalo todo. E aí aqui, eu vou estar, além disso, tem os outros θ. Tem o θ de T, temos terminho, esse aparece, mas aparece o outro θ, que é o θ, certo? Que é igual a esse aqui, esse pedaço aqui móvel. Tem o θ de lambda, final. Aí vamos ter aqui o cosseno de si raiz quadrada de lambda sobre raiz. Então esse é o comportamento, né? Então aqui também ela é oscilante, é um comportamento que está bem parecido, ele só perde a função delta, certo? Então em 3 dimensões essa função delta desaparece da função de a radiação, ela está eminentemente, olha, tchau aí, a radiação está eminentemente contida dentro do cone de luz, só isso aqui é positivo necessariamente, e tem esse pedaço, não
tem 15, não tem chance. Em 4 dimensões, mesmo a radiação massiva, ela tem um suporte também no código de luz, em 3 dimensões, ela fica inteiramente confinada no interior. Esse resultado aqui, eu tinha mandado a tese do Willer para vocês, está no capítulo 2 da tese, certo? Então, acho que isso aqui mais ou menos fecha. Uma coisinha. Tá certo. Então, vamos dizer, difusão de brilho, eu acho que tem bastante coisa aí. Eu, certamente na verificação aí na terça-feira, na quarta-feira, eu vou deixar, uma das avaliações que eu vou deixar vai ser alguma coisa envolvendo função de brilho, que é um conceito bem importante. Então eu vou deixar, vou tentar organizar alguma coisa que faça um sentido para vocês terem uma boa discussão em torno da função de brilho. Vou colocar esse ponto. E aí, quando eu começar agora a parte de relatividade, é melhor a gente ficar em cima do que a gente já fez. Então, eu queria comentar com vocês o que vocês deixaram esse exercício aqui. É exatamente as dúvidas que vocês ficaram na questão do touchpoint, é isso? Esse exercício aqui é eletrodinâmica de Chern-Simons. Aqui vocês tiveram algum problema? Sim, na aula a gente tinha saber se ele estava fazendo os professores. Certo. Tá certo. Então, vai para o quadro, mostra para a gente. Você vai ser filmada, pega a tua propaganda aí de biscoito, vai para o quadro, mostrando que esse biscoito faz as pessoas ficarem mais inteligentes. Não tem gordura hidrogenada, não dá colesterol, faz a pessoa ficar com a cabeça ótima. Ó, mostra a dúvida aí. Não, tá tranquilo, o ambiente bem, não ficar preocupado, não. Manda o Lolano fazer efeito conta. Oi? Fala pro Lolano vir fazer efeito conta. Ah, depois do vídeo, né? Efeito conta ele vai ficar complicado, né, Lolano? Vamos lá. Qual é a dúvida especial que vocês têm? Que a gente estuda Você aqui? escreve mais para cima, para aproveitar mais do lado. Será que ela pode? Conta, cara. Manda E um aí? pouquinho para ela. Então, Cíntia, isso aí é pedaço do quê? Vocês estão tentando mostrar a equação de onda? A gente estava pegando Ah, a parte do álcool, saber como é que faz Tá, em tá 3 legal. dimensões. tá certo. Então, mostra a dúvida especial de vocês. Esse A é um escalar ou um vetor? Escalar. Então, está pegando o gradiente do áudio de um escalar. Porque aí você falou, vai tocar, né? Isso. Aí a dúvida é o seguinte: esse epsilon e j a gente pode escrever ele como? Isso. Isso. Esse é igual a j. Isso. 1, 2, 2, 1. Isso. Aí a gente vai esquecer depois do certo. Agora só a dúvida. Porque aí para continuar, a gente tem que estar aplicando isso direitinho. Senão vai fazer um monte de conta. Então você está tirando o gradiente dual de um escalar. Perfeito. Vamos ver isso. E aí o gradiente dual do rotacional de. Beleza. Então essa é uma dúvida que você precisa montar. Beleza. Aí você me estava fazendo isso aqui certo. Tá, então foi. Obrigado. Você queria saber qual era a dúvida. Deixa eu trabalhar aqui com vocês, tá bom? Então olha só. Olha lá. O biscoito funcionou. Então olha aí. O seguinte, aqui eu colocaria a seguinte coisa, olha só. Não é que o epsilon e j, isso está aqui, eu sei o que vocês querem dizer, mas a grafia não está muito boa, olha só. Se o i for igual a j, está zero. O que é 1 é epsilon com 2. O que é menos 1 é o epsilon. O ideal seria vocês colocarem assim, epsilon e j, vou colocar assim, é 0, sempre que o i for igual a j. O epsilon e j vai ser mais 1, com a permutação 1, 2, menos 1, com a permutação 2, 1. Ou seja, pode colocar assim, esse epsilon para vocês é isso aqui, 0, 1, menos 1, 0. Essa é a matriz 2 por 2. Epsilon por 1, epsilon por 2, epsilon 2, 1, epsilon 2, 1. Vamos colocar assim. Então, deixa eu apagar isso aqui e ver se vocês querem fazer. Então, olha só, o gradiente dual de um escalar. O gradiente de um escalar, né?
tem as, como você colocou aqui, ele é DI do A, componente é I. Ó, componente 1 é DDX, componente Y é DDI. O gradiente dual, então vamos lá, o gradiente dual de A vai ser, vai ter o gradiente dual do A, vamos colocar assim, componente I é I. Agora, quem é a iésima componente do gradiente dual? Você vai colocar o seguinte, o gradiente dual A, componente I, então a nossa definição ele é epsilon IJ, derivada J do A. Ou seja, se o gradiente do A é dx do A, ddy do A, gradiente igual a, ele vai ser, quem é a componente 1 dele? É epsilon 1, 2, D2, que é o DDI, mas epsilon 2 é 1. Então ele vai ficar DDY lá. E depois a componente 2 dele é o epsilon 2, 1, D1, que é o DDX, mas o epsilon 2, 1 é menos 1. Então fica menos DDX lá. Certo? Esse é o gradiente dual. Bom, então agora você quer calcular o gradiente dual, vamos fazer aqui gradiente dual do rotacional de um vetor dele. Então vamos lembrar, em duas dimensões, no plano, o rotacional é um escalar. Isso aqui é um número, então é uma função escalar. Então, de fato, você pode tirar o gradiente do escalar ou o gradiente dual do escalar. Então vamos pensar o seguinte: quem é a componente? Vamos pensar, isso aqui é um vetor. O gradiente de um escalar é um vetor. Então isso aqui vai ter uma iésima componente. Quem é a iésima componente do gradiente dual desse objeto? É epsilon IJ DJ desse objeto aqui. Isso aqui é uma função, é um objeto escalar. Racional de D. É aquele teu A, é isso aqui. Então tá, então isso aqui é a iésima componente do gradiente dual é epsilon IJ DJ, derivada J de tudo isso que está aqui, que é a minha função escalar, cujo gradiente estou calculando. Mas agora, quem é o rotacional de D em duas dimensões? O rotacional de um vetor em duas dimensões é um epsilon N, derivada N da componente N do vetor. Então isso aqui é a iésima componente, perdão, é a iésima componente do gradiente desse objeto. Então isso aqui tem que dar. Então vocês estão vendo que isso aqui tem que ter um índice I. No final do dia tem que dar um vetor, então sobe um índice só. Então está aqui, ó, I. J está com J, N está com N, N está com N. Então, de fato, o lado direito tem um índice só, o lado direito é um vetor. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora usar aquela expressão. Epsilon IJ vezes epsilon NN. Esse objeto aqui, essa combinação aqui para nós é, eu posso reduzir isso aqui a um produto de deltas de crônicos. Isso aqui é delta IN, delta de JN, menos delta de IN, delta de JN. Isso aqui é a expressão que dá o produto de dois epsilon. Como é que eu posso incluir isso aí? Posso pensar assim, isso aqui só vai contribuir quando I for diferente de J, e aqui quando N for diferente de N. Mas, esse cara que está aqui, quer dizer, não vai ter chance. Esse índice, um vai ser 1, outro vai ser 2. Aqui também, um vai ser 1, outro vai ser 2. Então, esse cara pode ser igual a esse, e esse igual a esse. É essa configuração de índices. Ou então, esse vai ser igual a esse, e esse vai ser igual a esse. Mas aí, esse vai estar invertido em relação a esse. Então, aparece no sinal. Fica claro o que é isso aqui. Então, eu vou substituir esse produto aqui por aquilo ali. Quando eu estou somando em J, em N e N, o único índice livre é o I. Então, o delta IN, ele vai coincidir com esse DN aqui, vai dar um DI. E o delta JN vai fazer J ficar igual a N. Então, vai ficar DJ, DJ. É o primeiro termo. E o segundo termo vai ser delta IN. Então, o N fica I.
e JM. Esses dois caras têm o mesmo ímã, tá? DJ, DJ. Então, esse objeto aqui, isso é, aí essa é a componente do gradiente. Então, isso aqui é o gradiente e isso aqui é a divergência de D. E isso aqui é o laplaciano do DI. Então, essa expressão em duas dimensões, então, o gradiente dual do rotacional de um vetor, ele vai dar para nós o gradiente da divergência do vetor menos o laplaciano do vetor. Então, essa expressão aqui em duas dimensões é a expressão que está lá em três dimensões, a gente hoje até fez isso. Ela seria o rotacional de B. Né? O rotacional de um vetor é o gradiente da divergência do vetor menos o laplaciano do vetor. Então, essa expressão é essa exatamente aqui em três dimensões espaciais, x, y, z. Mas em duas dimensões espaciais, o que substitui o rotacional é o gradiente dual. Então, o gradiente dual. E em três dimensões tem mais. Isso é um vetor. E o rotacional de um vetor é um vetor. Então, de fato, essa equação é vetorial. Em duas dimensões, o rotacional é um escalar. Mas o gradiente do escalar é um vetor. Então, do lado direito, eu tenho um vetor. Tá claro? Então, é isso que funciona. Certo? Era essa dúvida do Tiago Simons, era essa dúvida. Não saber se etapa Não, certinha tá. para poder continuar. Não, claro. Abrir todas as equações. Não, tá certo. Entendeu agora? Só uma coisinha, quando o senhor multiplica os epsilons e dá Isso. quando o senhor faz isso para epsilon e JK Isso. dá a mesma coisa, com os mesmos... Só que dá um determinante. Isso, dá exatamente o seguinte. A regra sempre é essa. Sempre que você tiver epsilon e j em duas dimensões, o epsilon segue sempre o número de índices do epsilon, sempre a dimensionalidade do espaço. Se você pegar, por exemplo, duas dimensões, então epsilon j, epsilon m, você pode sempre colocar dessa forma. Determinante com as seguintes entradas: delta IN, delta IN, delta JN, delta JN. Você forma sempre um determinante assim. Cada linha vai ser dada pelo índice desse aqui, o primeiro epsilon. E as colunas vão ser varrendo os índices propostos. I com M e com M. J com M, J com M. Se você tiver essa expressão em três dimensões, epsilon e JK. Como você falou, epsilon, MN. Então, você vai ter delta I. Primeira linha vai ser I. Então você vai fazer I com M, I com N, I com T. J com M, J com N, J com T. K com M, K com N, K com T. Então é claro, se você quiser abrir isso aqui, isso vai ficar delta de N vezes delta de JN, delta de KP menos delta de JP, delta de KN, menos delta de IN. Aí pega isso com esse, isso. Então vai dar 6 termos. Esse igual os determinantes que são os deltas. Aí vai chegar no negócio desse igual aqui. Mas só que vai dar 6 termos, não 2. Ah, vai dar 6. Vai dar 6 termos, porque você vai fazer o determinante completo. Agora, por acaso, se antes você tivesse alguma contração, tivesse assim, ó, IJK, K, NT. Você segue a mesma coisa, só que aqui você ia produzir um delta de K para K. Só que delta de K para K é 3. Esse faz tudo. Se você tiver em 4 dimensões, você vai ter IJKL, MNTQ. Aí você vai botar um determinante 4 por 4 botando I com M, I com N, I com P, I com Q. J com N, J com N, J com P, J com Q. K com M, K com N, K com Q, K com Q. L com M, L com N, L com Q. Q vai para 4 por 4. Tá bom, essa regra resolve sempre. Certo? De 2 dimensões é mais simples. Tá? Beleza. A coisa não fala. Tá, não tem espaço para Plano. então a gente ataca essa questão. Isso, vai falar do convite, a equipamento, as votações adequadas para a gente não precisa fazer isso.
precisa se escrever, mas não tem. Eu vou fazer isso nas férias. No curso de férias eu vou dar um curso de forma, vou fazer o eletromagnetismo de formas diferenciais. Então, eu vou dar um curso de verão, né? E aí eu vou fazer formas diferenciais justamente para trabalhar o eletromagnetismo em duas pessoas. Tudo de forma diferencial. Não. Segue automaticamente, segue tudo igual. Tá? Legal? Tá legal? Depois eu tinha uma outra questão que era a questão do pontos. Não mostra, vai agora vai ser no quadro. Agora é garoto propaganda. O homem de Barbacena. O que tem de bom em Barbacena? É doce de leite? Lá é bom, doce de leite é bom. Doce de leite, lá tem Não, claro, lá sim é bom, queijo, tudo isso. Né? geral, Minas tem que ter. Mas o que é bom levando doce de leite lá de bom também? Igual de Juiz de Fora, assim, igual de Viçosa? Lá tem produção de fogo. Flor? Ah, é em Barbacena, né? É muito bonito, o lugar é aquela região dentro. Tu conhece Barbacena? Você vai muitas vezes para Iruoca, né? Você vai para Iruoca. E ali perto de Juiz de Fora. Acho que é mais perto da a namorada do filho era apaixonada pelo sei. Não, eu sei como é. Eu vi as fotografias, eu ia para casa daquele gatinho nessa casa. Não vai ir. Tem a sorte de escolher. Essa casa está cheia. 60 Oi? 60 na semana. Que isso, cara. Uma coisa muito maravilhosa. Você é mineiro, né? Não. Você é legal? Nós estamos aqui também. Rio do Janeiro tem coisas bonitas. A região serrana do estado do Rio. Desenho. Você vê uma região serrana. Petrópolis, Linhares, Mauá. Praia, né? Só vai ser Lolo, então você está fazendo aquele sistema de equações, tá? Pô, no verão, você faz o verão assim, principalmente o mês, né? Janeiro, fevereiro. Esse ano eu vou fazer. Eu vou fazer um curso de sábado. Esse vai ser sábado, eu vou fazer a iniciação científica de formas diferenciais. Eu vou fazer um curso mais de formas diferenciais, campos clássicos e eletromagnetismo. Eu vou contextualizar. Vou usar o eletromagnetismo para a gente escrever teoria de campos clássicos, mas fazendo o tratamento com geometria diferencial, com formas. Para já aprender a mexer com formas e escrever as equações de Maxwell com formas. Já tem um tratamento mais um pouquinho mais refinado, né? Eu vou fazer, eu vou usar o eletromagnetismo, que é um lugar que todo mundo conhece. Não tem que era filme, mas é então o uso forma nas férias, ele pode dar mecânica clássica se mexe com. Eu ia dar mecânica clássica se mexe com. Essa ideia para mim é melhor, porque eu preferiria a classe de ele daria mecânica clássica. Fala para ele que eu vou dar forma. Beleza. Então, essa é a equação de conservação. Agora, você vai pegar o method point nisso. Aí, uma pergunta que surgiu do que isso é um sinal de vento. Tá certo, tudo bem. Então, isso quer dizer que a gente tem, tipo, o method point numa direção e a energia se espalhada em outra O direção. W, vamos ver aqui. O W é aquele campo W. é o campo W, né? É como se eu fez aquele exercício superior com o fim da. Tá certo. Não, e aí nós temos W. A onda. Vou pegar se nós pegarmos uma onda plana, nós teríamos aqui
Sabe o que é o seguinte? Não quer dizer exatamente isso pelo seguinte, porque ele está na direção oposta ao W, quer dizer, o W, se você fizer uma solução de onda plana, você vai dizer o seguinte, meu W, onda plana vai ser o W0, é aí, kx, menos ômega. Então, se você quiser transformar, isso aqui já é uma onda plana do W, então significa que a radiação, ela está caminhando, quer dizer, o vetor de ponte está oposto ao W0, mas não significa que ele esteja oposto ao W. Certo? Não está oposto ao W0. Isso como que a gente significa que o momento, né? Então, escreve a equação do W aí para a gente, as equações de campo.